E aí, gente, tudo certo? Olha só, a gente vamos começar hoje um assunto bem importante na programação, que se chama instruções condicionais. A gente já temos a base completa para lidar com instruções condicionais de uma maneira bem tranquila, porque a gente já aprendeu sobre os operadores e serão eles muito importantes para aprender esse novo tópico, tá? Vamos começar com o seguinte. Imagina um exemplo da seguinte forma: você só pode comer doce se você entrar na academia. Então, olha só, se eu entrar, olha só, se eu entrar na academia, perdão pela letra, se eu entrar na academia, então, então o que que eu faço se eu entrar na academia? Eu como doce. Tudo certo? Tudo ok até aqui? Massa. Isso daqui, ó, é uma instrução condicional. Por que que ela se torna uma instrução condicional? Pelo simples fato de que eu estou dizendo que eu só vou fazer uma coisa, ou seja, eu só vou comer doce se eu entrar na academia. Então, isso aqui é uma instrução condicional. Se eu fizer essa coisa, então eu vou fazer essa outra coisa. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, olha só. Sempre que eu pegar e for fazer uma coisa que depende de outra coisa, isto é uma instrução condicional. Sempre que você colocar, por exemplo, um se tal coisa, então tal coisa. Então eu faço isso aqui. Tranquilo? Essa daqui é o ponto base da nossa, do aprendizado de instrução condicional. Beleza? Então, olha só, vamos voltar aqui bem rapidinho e vamos entender aqui melhor como é que isso funciona em Python. Bom, a gente sempre declaramos, primeiramente, o if, tá? E na frente do if a gente coloca uma condição, tá? Uma condição, ela só pode ser verdadeira ou falsa, como a gente já tinha combinado antes. Ou seja, um booleano é verdadeiro ou falso. Somente isso. Por fim, a gente colocamos dois pontos e passamos para a linha de baixo. Só que a gente temos que atender a uma coisinha chamada indentação, beleza? O que significa indentação? A gente aqui em Python, bem como em outras linguagens, a gente temos o que chamamos de blocos de código, tá? Eu vou só colocar blocos para não deixar muita coisa aqui na tela. Então, olha só, esses blocos geralmente a gente coloca quatro espaços para dizer que está indentado. Ou seja, eu passo para a linha de baixo e pulo quatro espaços, ó. Um, dois, três, quatro. Pulei quatro espaços. Aqui eu coloco o que eu devo fazer caso eu atender a essa condição aqui. Beleza? Vão prestando atenção, a gente vê um exemplo prático já já e vocês vão entender 100% o que é que significa. Agora me diz uma coisa, se isso aqui for falso, se isso aqui for mentira, então eu não atendi a essa condição. Então eu não entro nesse bloco de código. Para isso a gente tem uma outra palavra-chave chamada else, que a gente coloca o else e dois pontos, tá? E novamente aqui, ó, a gente identa com quatro espaços e coloca o que ele deve fazer se caso a condição de cima for falsa. Olha só, com essa base aqui agora que eu acabei de passar, a gente consegue ir de maneira contundente lá para o nosso Python. Então, olha só, eu tenho aqui as instruções condicionais, eu vou dar um zoom. Então, imagina comigo o seguinte: a gente aprendeu que a gente coloca primeiro o if sempre em letra minúscula,
E aqui na frente a gente coloca o quê? Uma condição, não é isso? O que seria essa condição? Vamos pensar num exemplo hipotético. É, eu vou pedir para o usuário fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer, chamar uma variável de resposta e vou colocar o seguinte, ó, int, epa, input, dizer assim, digite sua idade. Eu não vou nem chamar de resposta, eu vou chamar isso aqui de idade, tá? Idade. Digite sua idade, tá? O usuário vai digitar a idade dele e aqui eu coloco a nossa verdadeira instrução condicional. Eu coloco o if, por exemplo, e coloco, por exemplo, idade. Só que, gente, idade é um inteiro, não é isso? Não é um booleano, tá? Então, para transformar isso aqui em idade, eu não só coloco a variável idade, como também eu coloco uma instrução para ela. Como é que a gente fez essas instruções, nas aulas passadas? Olha só, a gente pegou, criou uma variável e dentro dela a gente colocou, algo comparando outro algo. Lembra dos nossos operadores de relação? Então, algo é menor que outro algo? Lembra disso? O resultado disso aqui era o quê? Era um booleano, né? Não era isso? Se eu colocasse algo é igual, lembra dos dois iguais, tá? A outro algo, o resultado disso aqui era o quê? Uma instrução condicional. Uma instrução não, um booleano, desculpem. Então, olha só. If idade, eu vou colocar o seguinte: maior ou igual a 18, isso aqui a gente sabe que é a maioridade penal no Brasil. Então eu vou colocar aqui embaixo. Olha só que ele já indentou para mim, ó. Se ele não tivesse indentado, eu coloco quatro espaços, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? E aqui dentro eu coloco o quê? Vou colocar o que a gente quer que aconteça caso ele tenha a idade maior que 18. Eu vou colocar só um print mesmo, tá? Vou colocar, por exemplo, o usuário é maior de idade, tá? Agora, caso ele não digitar um valor maior ou igual a 18, o que que acontece? Eu vou jogar o meu else aqui embaixo, dois pontos, e vou dizer o usuário não é maior de idade. Perfeito? Olha só, isso daqui é uma instrução condicional, tá? Temos uma instrução condicional bem completinha, ou seja, a gente começou com o if, colocamos a condição, que é da idade ser maior ou igual a 18, e para ele executar dizendo que o usuário é maior de idade. Agora, caso essa afirmação aqui, que idade, ou melhor, essa condição for falsa, ou seja, quais casos que isso aqui se torna falso? Se caso a idade for menor que 18, né? Não é isso? Então, olha só, eu vou fazer esse teste agora aqui na mão com vocês, ó. Vou salvar e vou executar. Eu vou colocar aqui Python main. E olha só, minha idade eu vou dizer que eu tenho 18. O usuário, portanto, é maior de idade. Se eu disser que eu tenho 17, o usuário não é maior de idade. Beleza? Olha só. Essa daqui, gente, é uma instrução condicional simples, tá? Que a gente podemos colocar para diversas outras coisas. Por exemplo, idade. Eu posso colocar ao invés de idade, deixa eu passar lá para frente. Ó, eita, não precisava eu tirar tudo isso aqui. Mas olha só, eu vou trocar essa idade por nome, tá? Vou deixar só o input aqui, porque o input retorna para nós um string e é isso que a gente quer. E eu vou trocar essa idade aqui por nome, beleza? E ao invés de botar maior ou igual, eu vou botar igual, igual e colocar a uma variável, a um nome aqui, que por exemplo é o meu nome, tá? Colocar Arthur tudo minúsculo. Então eu vou dizer, o usuário é Arthur. E aqui embaixo, o usuário não é Arthur. Tranquilo? Tentem entender aqui o que eu coloquei. Eu comecei colocando
uma variável chamada nome, ela vai receber. Epa, eu coloquei idade. Peraí. Digite seu nome. Pronto. Aqui embaixo, se o nome for igual a Arthur, então ele vai mostrar para nós o usuário é Arthur. Caso não seja igual a Arthur, o usuário não é Arthur. Então, olha só. Digite seu nome, Arthur. O usuário é Arthur. Agora veja só, se eu digitar meu nome é Francisco, o usuário não é Arthur. Agora, se eu digitar Arthur com A maiúsculo, olha onde é que está um problema. O usuário não é Arthur. Por quê? Porque essa nossa verificação aqui que estamos fazendo é exatamente para o caso de Arthur ser tudo minúsculo. As letras são todas minúsculas sem nenhum espaço depois. Porque, por exemplo, se eu pegar aqui também e colocar Arthur, está correto, né? E botar um espaço no final, o usuário não é Arthur. Porque tudo entra na string, tá? Tudo entra dentro da minha variável nome. Então tomem cuidado quanto a isso, porque o nosso Python aqui, ele é muito sensível nessas nossas condições, tá? Então, esse daqui é o nosso conteúdo de hoje, instruções condicionais. A gente na próxima aula vamos falar um pouquinho mais de instruções condicionais e depois nos aprofundar mais, mas eu peço que vocês tentem fazer isso aqui em casa, comecem a praticar e adicionem também outros tipos de instruções condicionais, tá? Porque vai ser assim que vocês vão conseguir aprender bem instruções condicionais, que é algo muito importante aqui para nós em Python, beleza? Eu vejo vocês na próxima aula.